E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num mundo meio misterioso, viu? Os data centers. Esses lugares que, vamos combinar, a maioria da gente nem faz ideia do que são, né? Mas que são a base de tudo que a gente faz online. Pois é. É impressionante como a gente depende dos data centers pra tudo hoje em dia, né? Desde um simples e-mail. Quer assistir um filminho, né? No streaming. E o mais louco é que esses centros de dados são, tipo, cidades em miniatura, sabe? Cheios de servidores trabalhando sem parar pra gente ter acesso à internet. Exatamente. E pra gente entender melhor esse universo, a gente separou dois materiais bem interessantes. Um artigo acadêmico brasileiro e um curso professional americano, ambos focados em como os data centers estão buscando soluções para serem mais eficientes no uso de energia. Porque, convenhamos, né? Manter essa estrutura toda funcionando porque essa tamanha energia absurda. Sem dúvida. E essa é uma preocupação que só cresce, né? Porque a demanda por serviços digitais não para de aumentar. É verdade. A gente tem cloud computing, big data, internet das coisas, inteligência artificial e por aí vai. Tudo isso exige cada vez mais dos data centers. Verdade. E para ter uma ideia da escala desse crescimento, o Synergy Research Group, que é uma empresa especializada em pesquisa de mercado, revelou que no terceiro trimestre de 2021 já existiam 700 mega data centers. Caramba! Os chamados hyperscale data centers, que são aqueles data centers gigantescos que atendem a milhões de usuários. E a previsão é que em poucos anos esse número chegue a mais de 1.000. Nossa senhora. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E a gente nem consegue imaginar o tanto de energia que tudo isso consome, né? O problema é que não existe um consenso sobre os números exatos. Alguns especialistas chegam a estimar que em 2025 os data centers podem ser responsáveis por consumir 4,5% de toda a eletricidade global. 4,5%? É quase o consumo de um país inteiro. Caramba. E tem gente que fala que esse consumo de energia dos data centers dobra a cada 5 anos. Se for verdade, a gente precisa, urgentemente encontrar maneiras de tornar esses centros de dados mais eficientes. Com certeza. A questão da sustentabilidade é fundamental nesse cenário. E uma das áreas que mais demanda energia nos data centers é a refrigeração. A refrigeração? Imagina só a quantidade de calor que todos aqueles servidores geram. É verdade. Eles precisam ser mantidos em temperaturas controladas para não correr o risco de superaquecer e pifar. Nossa, faz sentido. Mas qual a porcentagem de energia que a gente está falando? Quanto a refrigeração consome em relação ao resto? De acordo com o material que a gente separou, 37% da energia consumida em um data center é gasta com refrigeração e ventilação. 37%. É muita coisa. É quase 40% da energia total. Me explica melhor como essa energia é distribuída dentro de um data center. Claro. 50% vai para alimentar os equipamentos de TI, como servidores, armazenamento e rede. Outros 10% são usados na distribuição de energia dentro do data center e 3% na iluminação. Só 3% para iluminação. Parece pouco, né? Imaginei que seria bem mais, com tudo ligado 24 horas por dia. Pois é, a iluminação até que é bem eficiente. Mas a gente não pode subestimar o impacto da refrigeração. E para você ter uma noção da diferença na demanda para refrigeração entre um data center e um escritório comum, o curso americano mostra que a densidade de resfriamento necessária em um data center é muito maior. Densidade de resfriamento. Nunca tinha ouvido falar. O que isso quer dizer? Basicamente, significa que a gente precisa de muito mais potência de resfriamento para cada metro quadrado de um data center do que para um escritório comum. Ué, entendi. Nossa. É como se a gente precisasse de um ar condicionado muito mais potente para manter a temperatura ideal num data center comparado a um escritório do mesmo tamanho, né? Exatamente. E o curso americano dá um exemplo bem interessante para ilustrar essa diferença. Enquanto uma tonelada de capacidade de refrigeração consegue dar conta de 250 a 300 pés quadrados em um escritório, essa mesma capacidade só cobre de 50 a 100 pés quadrados em um data center. É menos da metade. Nossa, que diferença. Mas por que os data centers precisam de tanta refrigeração assim? É só por causa da quantidade de servidores? É principalmente por causa dos servidores, sim. Eles geram muito mais calor por metro quadrado do que as pessoas e os equipamentos de um escritório comum. A gente está falando de uma densidade de calor muito maior, o que exige sistemas de refrigeração muito mais robustos. Faz sentido. E os data centers mais modernos, que usam tecnologias mais avançadas, devem demandar ainda mais refrigeração, né? Com certeza. O curso americano menciona que alguns data centers modernos chegam a ter uma densidade de carga térmica de 200 a 300 watts por pé quadrado. É muita coisa. Realmente impressionante. E o que o artigo brasileiro fala sobre refrigeração em data centers, ele também destaca a importância de otimizar esse sistema. Sim, o artigo brasileiro enfatiza a importância da otimização dos sistemas de refrigeração para alcançar um PUE mais baixo. PUE,
Que sigla é essa? PUE significa Power Usage Effectiveness, ou eficácia do uso de energia. É basicamente uma métrica que indica o quão eficiente um data center é no uso de energia. E como essa métrica funciona? É bem simples. O PUE é calculado dividindo a energia total consumida pelo data center pela energia que é efetivamente usada pelos equipamentos de TI. Quanto mais próximo de 1 for o PUE, mais eficiente é o data center. Então, o PUE de 1 significa que toda a energia consumida pelo data center está sendo usada para alimentar os equipamentos de TI sem nenhum desperdício com refrigeração, iluminação ou outros sistemas. Exatamente. E o artigo brasileiro destaca que otimizar o sistema de refrigeração é fundamental para alcançar um PUE mais próximo de 1, o que significa reduzir o consumo de energia e o impacto ambiental dos data centers. E como os data centers fazem para refrigerar todo esse calor? Quais são as tecnologias que eles usam? Tanto o artigo brasileiro quanto o curso americano mencionam várias tecnologias. Uma delas são sistemas tradicionais de piso elevado com unidades CRAC. Unidades CRAC, o que é isso? CRAC significa Computer Room Air Conditioner, ou seja, ar-condicionado de sala de computadores. São unidades projetadas especificamente para refrigerar data centers. Ah, entendi. É tipo ar-condicionado superpotente para aguentar o calor dos servidores, né? E além desses sistemas de piso elevado com unidades CRAC, eles mencionam outras tecnologias. Sim, eles falam também de sistemas de refrigeração in-row, que são unidades instaladas diretamente entre as fileiras de racks, bem pertinho dos servidores. E também mencionam a refrigeração líquida, que usa água ou outros fluidos para remover o calor de forma mais direcionada. Interessante. Cada uma dessas tecnologias deve ter suas vantagens e desvantagens, né? Sim, com certeza. Os pisos elevados com unidades CRAC oferecem boa distribuição de ar e flexibilidade, mas podem ter problemas com vazamento de ar e exigem um isolamento bem feito. A refrigeração in-row garante alta dissipação de calor, mas pode ser menos confiável e ocupar espaço valioso dentro do data center. Já a refrigeração líquida, apesar de ser altamente eficiente, levanta preocupações com relação a possíveis vazamentos e danos aos equipamentos. Parece que cada tecnologia tem seus prós e contras. Mas e aí, qual delas é a melhor? Não existe uma resposta única para essa pergunta. A escolha da melhor tecnologia vai depender de vários fatores, como o tamanho do data center, a densidade de carga térmica, o orçamento disponível e as necessidades específicas de cada instalação. É como escolher um carro. Depende do que você precisa, do seu estilo de vida e do quanto você pode gastar. Verdade. E além da escolha da tecnologia de refrigeração, o que mais os data centers podem fazer para otimizar a eficiência energética? Existem várias estratégias. Uma delas, que o curso americano menciona, é o Layout Hot Isle Cold Isle, que consiste em organizar as fileiras de racks de forma a separar o fluxo de ar quente do fluxo de ar frio. Espera aí, não entendi direito. Como funciona essa ideia? Imagine que você tem várias fileiras de racks no data center. No layout Hot Isle Cold Isle, as fileiras são dispostas de forma alternada, com as frentes dos racks voltadas para um corredor frio e as traseiras voltadas para um corredor quente. Ah, entendi. É como se a gente criasse corredores exclusivos para o ar quente e o ar frio, evitando que eles se misturem, né? Exatamente. Essa separação dos fluxos de ar ajuda a melhorar a eficiência do sistema de refrigeração. Que legal. E o artigo brasileiro ele menciona outras estratégias além do layout Hot Isle Cold Isle. Sim, ele apresenta várias outras abordagens interessantes, como a redução do uso dos ventiladores dos servidores, o uso de barramentos e supercondutores de alta temperatura para uma distribuição de energia mais eficiente e a implementação de algoritmos para minimizar o consumo de energia em tempo real. Algoritmos? Que chique. Como esses algoritmos funcionam? Eles monitoram o funcionamento dos servidores e ajustam o consumo de energia de acordo com a demanda, evitando desperdícios. Nossa, que inteligente. E além dessas estratégias, eles mencionam mais alguma coisa? Sim. O artigo brasileiro também fala sobre a importância de desligar as portas de rede ociosas para economizar energia, de incorporar fontes de energia renováveis, como solar e eólica, e de desenvolver métricas para medir e avaliar a eficiência energética dos data centers de forma mais precisa. Caramba, parece que eles pensaram em tudo. E todas essas estratégias juntas podem fazer uma grande diferença na redução do consumo de energia dos data centers, né? Com certeza. E o mais legal é que os pesquisadores estão constantemente buscando novas soluções para tornar os data centers mais eficientes e sustentáveis. Que bom saber que tem gente trabalhando duro para garantir que a gente possa continuar usando a internet sem destruir o planeta. Verdade. E o artigo brasileiro destaca que a indústria de data centers está se tornando cada vez mais consciente da importância da eficiência energética e que já estamos caminhando para um futuro mais verde. Que notícia ótima. E falando em futuro, o que será que nos espera nesse universo dos data centers? Quais as tendências e desafios para os próximos anos? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder na próxima parte do nosso mergulho. É isso aí. Então fiquem ligados que a gente já volta.
E voltamos com o nosso mergulho no mundo dos data centers. A gente estava falando antes do intervalo sobre como esses gigantes digitais se viram para manter tudo funcionando direitinho. Sem superaquecer e sem gastar energia demais. Sem gastar energia demais, exato. E uma coisa que me chamou a atenção no artigo brasileiro foi a ênfase na importância das métricas, né? Para avaliar a eficiência energética dos data centers, os pesquisadores estão desenvolvendo novas formas de medir o consumo de energia de forma mais precisa, o que permite que os gestores identifiquem, né, onde está rolando desperdício e tomem medidas para otimizar o uso dos recursos. Parece um assunto meio técnico, né? É, um pouco. Mas no fundo o que importa é que essas métricas ajudam a tornar os data centers mais eficientes, né? Exato. O que é bom para todo mundo, para o meio ambiente e para o bolso dos empresários. Exato. Afinal, a energia não tá barata. Pois é. E essa preocupação com a sustentabilidade não é só uma questão de responsabilidade social, né? Mas também de competitividade. As empresas que investem em data centers mais eficientes conseguem reduzir seus custos e, consequentemente, oferecer serviços mais competitivos. Entendi, é tipo um ciclo virtuoso, né? Data centers mais eficientes, menos consumo de energia, menos impacto ambiental, custos mais baixos, serviços mais competitivos. Isso. Todo mundo sai ganhando. Exatamente. E essa busca por soluções mais sustentáveis está impulsionando uma série de inovações tecnológicas. O artigo brasileiro, por exemplo, menciona o uso de barramentos CC supercondutores de alta temperatura. Uau, que nome complicado. Puramente assustador, né? Mas basicamente é uma tecnologia que permite transmitir energia elétrica com muito mais eficiência, reduzindo as perdas por calor. Simplificando, é como se fosse uma superestrada para energia sem congestionamento e sem pedágio. Que legal. E essa tecnologia já está sendo usada em data centers? Ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas o potencial de economia de energia é enorme. E além dessa tecnologia, o artigo também fala sobre o uso de algoritmos para otimizar o consumo de energia em tempo real. A gente já falou um pouco sobre esses algoritmos, né? Mas me explica de novo como eles funcionam, por favor. Claro. Imagina um data center com milhares de servidores. Cada servidor consome uma certa quantidade de energia, dependendo da sua carga de trabalho, né? Os algoritmos monitoram o funcionamento dos servidores e ajustam o consumo de energia de cada um deles de acordo com a demanda. Então, se um servidor está de bobeira, o algoritmo reduz o consumo de energia dele. Exatamente. E se um servidor precisa de mais energia para processar uma tarefa, o algoritmo libera mais energia para ele. É como se a gente tivesse um maestro controlando a orquestra de servidores, sabe? Garantindo que cada um toque na intensidade certa, sem desperdiçar energia. Que interessante. E além dessas tecnologias e estratégias que a gente já mencionou, quais são os outros desafios para garantir a eficiência energética em data centers? Bom, um dos grandes desafios é lidar com o crescimento exponencial da demanda por serviços digitais, né? Já tocou nesse assunto. Já. A cada dia que passa, mais pessoas se conectam à internet, mais dados são gerados, mais dispositivos se comunicam entre si. E tudo isso exige mais data centers, mais servidores, mais energia. Mas que a gente está entrando numa era de dependência digital, né? Como conciliar essa dependência com a necessidade de preservar o meio ambiente? Essa é a grande questão. E a resposta não é simples. A gente precisa de um esforço conjunto, né? De governos, empresas, cidadãos, para encontrar soluções mais sustentáveis. E a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo. Qual o papel da tecnologia nesse cenário? A gente já está usando a tecnologia para criar data centers mais eficientes, né? O que mais podemos fazer? A tecnologia pode nos ajudar a reduzir a demanda por energia, né? A desenvolver fontes de energia renováveis, a criar sistemas de gerenciamento de energia mais inteligentes. As possibilidades são infinitas. Verdade, a tecnologia está em constante evolução, né? A gente pode usar essa força a nosso favor. Sem dúvida. E o que mais o artigo brasileiro e o curso americano trazem de interessante sobre o futuro dos data centers? Uma das tendências que eles apontam é o crescimento da computação de borda, ou Edge Computing em inglês. Computação de borda, que nome chique. Que é isso? É um modelo de computação distribuída que aproxima o processamento de dados dos usuários finais. Em vez de ter todos os dados concentrados em grandes data centers, a computação de borda distribui o processamento para servidores menores, localizados mais perto dos usuários. E quais as vantagens da computação de borda?
Uma das vantagens é a redução da latência, ou seja, o tempo que leva para os dados viajarem da fonte até o destino. Isso é especialmente importante para aplicações que exigem respostas em tempo real, né? Como jogos online, carros autônomos, cirurgias remotas. Nossa, que interessante. Então, com a computação de borda, a gente pode ter um mundo mais conectado, com menos atrasos e mais fluidez. Exatamente. E outra vantagem da computação de borda é a redução da demanda por energia em grandes data centers, né? Com processamento de dados distribuído para servidores menores, localizados mais perto dos usuários, a gente reduz a necessidade de transmitir grandes volumes de dados por longas distâncias, o que economiza energia. É como se a gente estivesse descentralizando a internet, né? Isso. Em vez de ter um grande cérebro central controlando tudo, a gente teria vários cérebros menores mais próximos uns dos outros. É uma boa analogia. E essa descentralização traz uma série de benefícios, tanto em termos de eficiência quanto de resiliência. Resiliência, o que isso quer dizer? Significa que a rede se torna mais resistente a falhas. Se um servidor falha, os outros servidores da rede podem assumir suas funções, garantindo a continuidade dos serviços. Entendi. É como se a gente tivesse um sistema de backup distribuído, né? Isso. Se uma parte da rede falha, as outras partes continuam funcionando. Exatamente. E essa capacidade de adaptação e resistência a falhas é fundamental no mundo cada vez mais dependente da tecnologia. E a computação de borda, ela já é uma realidade? Ou ainda é uma promessa para o futuro? Já existem algumas aplicações práticas, né? Mas a tecnologia ainda está em desenvolvimento. E o artigo brasileiro menciona que a computação de borda pode ter um papel importante na redução do consumo de energia em data centers no futuro. Que legal. Então podemos dizer que a computação de borda é uma das grandes apostas para um futuro mais sustentável. Com certeza. A computação de borda, juntamente com outras tecnologias inovadoras, como a inteligência artificial, a internet das coisas e as energias renováveis, tem o potencial de transformar a forma como usamos a tecnologia e de criar um mundo mais conectado, eficiente e sustentável. Que visão inspiradora. E falando em visão inspiradora, o que mais o artigo brasileiro e o curso americano trazem de interessante sobre o futuro dos data centers? Eles destacam a importância da colaboração entre os diversos atores envolvidos na cadeia de valor dos data centers, né? Desde os fabricantes de hardware e software até os provedores de serviços de internet e os usuários finais. Só trabalhando juntos, de forma integrada, a gente pode construir um futuro mais sustentável para a internet. Verdade, a gente precisa pensar de forma sistêmica, né? Buscar soluções que beneficiem todos os envolvidos. E que bom saber que os especialistas estão pensando nisso. Pois é, o mais legal é que o artigo brasileiro termina com uma mensagem de otimismo, né? Afirmando que o caminho para projetar e construir data centers mais eficientes e sustentáveis ainda é longo, mas que a pesquisa e a inovação tecnológica estão abrindo novas possibilidades. Que bom, é sempre bom terminar com uma dose de esperança, né? Mas, e aí, o que a gente pode fazer como cidadãos comuns para contribuir para um futuro mais sustentável para a internet? Essa é a pergunta de ouro, né? O que a gente pode fazer no dia a dia para ter uma internet mais sustentável? Pois é. Porque a gente viu que os data centers são essenciais, mas consomem muita energia e impactam o meio ambiente, né? Sim. A responsabilidade é só das grandes empresas de tecnologia. Olha, as empresas têm um papel fundamental na busca por soluções mais sustentáveis, mas a gente, como usuário, também pode fazer a nossa parte. E não precisa ser nada muito complicado, viu? Pequenas mudanças nos nossos hábitos digitais já podem fazer uma grande diferença. Tipo o quê? Dá uns exemplos. Uma coisa bem simples é reduzir o tempo que a gente passa online, né? Às vezes a gente fica navegando na internet sem objetivo, sabe? Vendo vídeos fofinhos de gatinhos, rolando feed das redes sociais sem parar. É verdade. E tudo isso consome energia. É como se a gente estivesse deixando a luz acesa num cômodo vazio, né? Exatamente. Mas e aí, o que a gente pode fazer? Deletar todas as nossas redes sociais. Virar eremitas digitais. Calma, não precisa ser tão radical. O importante é ter consciência do nosso consumo digital e buscar um equilíbrio, né? Em vez de passar horas nas redes sociais, a gente pode dedicar esse tempo a outras atividades. Ler um livro, conversar com amigos e familiares, praticar exercícios físicos. A vida real também tem seus encantos, né? Exato. Mas e aí, o que mais a gente pode fazer para diminuir o nosso impacto digital? Outra coisa importante é repensar o nosso consumo de streaming. Assistir filmes e séries online é ótimo, né? Mas também consome muita energia. A gente pode, por exemplo, baixar os vídeos para assistir offline. Reduzir a qualidade da imagem para economizar dados e energia. E evitar deixar o streaming ligado sem estar assistindo. Faz sentido. E a gente também pode escolher
plataformas de streaming que se preocupam com a sustentabilidade, né? Com certeza. E já que a gente está falando de escolhas conscientes, a gente também pode optar por provedores de internet que utilizam fontes de energia renováveis, né? Verdade. Como energia solar e eólica. A gente precisa cobrar das empresas que elas se comprometam com a sustentabilidade. Sem dúvida. E a gente pode fazer isso com o nosso poder de compra, né? Escolhendo empresas que estejam alinhadas com os nossos valores. É isso aí. E além de todas essas ações individuais, o que mais a gente pode fazer para garantir um futuro mais sustentável para a internet? Bom, a gente precisa se engajar em debate público sobre o tema, né? Pressionar os governos para que criem políticas públicas que incentivem a eficiência energética, o uso de energias renováveis. Certo. E apoiar iniciativas que promovam a conscientização sobre o impacto ambiental da internet. É verdade, a gente precisa usar a nossa voz para defender um futuro mais sustentável, né? E a internet, que é uma ferramenta tão poderosa, pode ser uma grande aliada nessa luta. Com certeza. A gente pode usar a internet para disseminar informação, mobilizar pessoas, conectar iniciativas. As possibilidades são infinitas. E nós, como cidadãos digitais, temos a responsabilidade de usar essa ferramenta de forma consciente e responsável. É isso aí. O futuro da internet está nas nossas mãos. E a gente pode fazer a diferença, cada um fazendo a sua parte. Exatamente. E para a gente se despedir do nosso mergulho de hoje, eu queria deixar uma provocação para você que está nos acompanhando. Que tal pesquisar sobre computação de borda e descobrir como essa tecnologia pode revolucionar a forma como usamos a internet, tornando ela mais eficiente e sustentável? Que desafio interessante. Valeu pela dica. E obrigado a você que mergulhou com a gente nesse universo fascinante dos data centers. Até a próxima. Até mais. E continue explorando o mundo com a gente.